Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, começando aqui a nossa live de hoje, com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus aos corações de todos nós, tanto dos irmãos como o meu coração também. Seja bem-vindo, irmã Iriane, irmã Sandra, o Gildo, irmã Vanessa, Deus abençoe a vida de vocês. A Aline já está por aí. Hoje está aqui comigo, o Nicolas. Oi, pro pessoal. Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Nicolas. Como é que tem sido aí esses dias para você? Muito boas. Muito boas? E o que você tem falado pro Papai do Céu esses dias? Para acabar essa quarentena e que o coronavírus seja destruído. Isso mesmo, né? Então temos que orar para acabar essa quarentena. Você tá com saudade dos irmãos? Sim, e eu tô orando para não ficar preocupado com as aulas. E nem de nada. Só aproveitar um dia no dia. No último dia de quarentena. Muito bem, então você está aproveitando aí as suas férias, né? Muito bem. Você quer dar um tchau para os irmãos? Sim. Dá tchau para eles. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Manda um beijo. Dá um recadinho do coronavírus. O que eles têm que fazer? Lavar a mão. Lavar a mão, o que mais? Em 20 segundos e passar o álcool gel e 10 minutos. 10 minutos o álcool gel é muito tempo, velho. Na verdade, eles têm que se 10 cuidar, minutos né? Não. Acho que com 70% de álcool gel. Tem que ser rápido, né? Rápido. Tá certo. Dá tchau pra todo mundo então. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa mensagem. Boa mensagem. Muito bem, queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos. Meu filho participando aqui da live para quebrar um pouco o gelo, né? Faz tempo só meu rosto aqui falando, para a gente sair um pouquinho dessa tensão. Meus irmãos, eu quero dizer da minha alegria de poder compartilhar a palavra cada semana, quem diria, né? Hoje, a sexta semana, quinta para sexta semana já, que estamos nesse desafio de estar mantendo nossa comunhão, ainda que de maneira virtual, e como eu tenho dito, meus irmãos, o fato de estarmos juntos pelo vídeo não significa que nossos corações não estejam alinhados e que a nossa comunhão não persista. Eu espero que cada um dos irmãos esteja bem e que Deus esteja abençoando os seus lares, as suas famílias. Eu estou muito feliz porque mesmo os irmãos mais velhos têm tido a oportunidade de ver, de ter as mensagens em áudio e também ter as mensagens aí compartilhadas. Então quero agradecer a Deus primeiramente e a presença de todos os irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que João escreveu em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3, versos de número 1 a 6. Hoje o tema que vamos falar é um chamado à autenticidade, o desafio de viver sem máscaras. Deus nos chama, meus irmãos, sempre à autenticidade. A palavra autenticidade significa aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é falso, aquilo que não é uma aparência e sim uma essência. Deus, meus irmãos, nos conhece como somos. Por isso que o diagnóstico de Deus é sempre muito mais importante e fundamental e, sobretudo, verdadeiro em relação aos diagnósticos que fazemos de nós mesmos. É muito importante, meus irmãos, que a mensagem de hoje é um chamado para estarmos refletindo um pouquinho a respeito do nosso conceito sobre nós mesmos e o conceito de Deus a respeito de nós. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versos de número 1 a 6, quando estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Eu estarei lendo, são 6 versículos apenas, eu estarei fazendo essa leitura em 2 versões, na revista e corrigida, e também estarei fazendo na versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem. Apocalipse capítulo 3 é a carta à igreja de Sardes. O texto diz assim: Ao anjo da igreja
em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-te e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quero também te convidar a agora acompanhar o texto. Se você tem a versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, você pode acompanhar na sua Bíblia. Do contrário, atente para a leitura. É o mesmo texto, mas numa linguagem contemporânea, mais próximo da nossa realidade aqui. O texto diz assim: escreve a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Vejo o que você tem feito, vejo que você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você já ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte-se a Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não se chafurdaram na lama fétida dos caminhos deste mundo. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram o seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão um nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome do meu Pai e dos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça a palavra do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Meus irmãos, uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio, sobretudo, as cartas do Apocalipse, é que nós sabemos que são 7 cartas às 7 igrejas. E você sabe, se você já teve a oportunidade de estudar o Apocalipse, você sabe que muitos dos números e muitas das figuras que aparecem no livro de Apocalipse, eles são simbólicas, eles são representativos. Por exemplo, o 7 representa, na verdade, muito mais do que a quantidade de 7 coisas, 7 pessoas, mas o 7 tem a representatividade da totalidade. Portanto, quando o texto diz os 7 Espíritos de Deus, está falando da totalidade do Espírito, o Espírito em plenitude. Quando o texto de Apocalipse fala das cartas, das 7 cartas, ou das cartas às 7 igrejas, é muito provável que essa seja a mensagem de Jesus, não a 7 igrejas específicas, mas a todas as igrejas que chamam pelo seu nome. E a mensagem enviada a essas igrejas, ela não é só uma mensagem que foi aplicada naquele tempo, naquele momento, mas também é uma mensagem que diz respeito a todos nós. Cada vez que a nossa condição, que a nossa necessidade, cada vez que a gente caminha pelo mesmo caminho das igrejas, cada vez que a gente se identifica com a mensagem, essa mensagem que fora divulgada no primeiro século se torna própria para nós ainda hoje. Essa mensagem se torna relevante para nós, como se o Senhor estivesse endereçando a sua palavra para nós hoje.
E sem dúvida alguma, meus irmãos, se nós formos observar como essa carta especificamente a carta de Sardes, como essa carta tem algo a nos transmitir no dia de hoje, como nós vivemos num mundo marcado pela forma, marcado pela aparência, como nós vivemos nesse mundo marcado por aquilo que, na verdade, aparenta ser o que não se é. Meus irmãos, nós nos acostumamos e estamos mergulhados em uma cultura onde o parecer ter, o parecer ser é mais importante do que ter e ser de fato. Não é verdade que as pessoas o tempo todo, as mais jovens, querem se maquiar para se apresentarem mais velhas? As mais velhas ou os mais velhos querem, de alguma forma, fazer algum tipo de maquiagem, algum tipo de ajuste para se parecer mais jovens. Aqueles que têm condições financeiras mais precárias fazem de tudo para aparentarem ser melhores financeiramente. As pessoas que não têm cultura fazem de tudo para parecerem inteligentes. Aqueles que não têm uma boa saúde se escondem ou fazem de tudo para dar a aparência ou a ilusão de que estão saudáveis. Aqueles que têm uma vida obscura fazem de tudo para se apresentar de uma maneira honesta. Veja, por exemplo, quantas pessoas se preocupam com as suas formas, se preocupam com as personagens que criaram ao longo da vida. E esse texto, ele vai nos trazer a cabeça, ele vai nos trazer diante dos nossos olhos uma realidade que é extremamente importante. Esse paradoxo, esse embate que existe entre a aparência e a essência, entre a verdade e a mentira, entre o caráter e a reputação, e como nós podemos nos auto-enganar e enganar as outras pessoas. Talvez o grande problema de quem vive com máscaras e de quem vive na mentira não é só o fato de que dessa forma ele pode enganar os outros, mas sobretudo quem vive assim às vezes sofre do auto-engano, e talvez seja o pior de todos eles, é quando a gente se engana a respeito de nós mesmos. Há muitas pessoas que passaram muito tempo na igreja sem perceberem que a vida cristã delas, na verdade, se resumia a liturgias, se resumia a ativismos e atividades que exerciam na igreja. E que hoje em casa se veem perdidas porque não têm uma vida e um relacionamento com Deus. Na verdade, o que tinham era um relacionamento com a igreja. Tantas pessoas nesse exato momento, e por conta de estarem afastadas da igreja, algumas pessoas voltaram a beber, outras pessoas provavelmente devem ter voltado a fumar, algumas pessoas voltaram a ter suas relações ilícitas, e estão fazendo dessa forma, afinal de contas, ninguém as está vendo. Dentro de suas casas, dentro dos seus condomínios, dentro das suas estruturas, que olhos os podem ver a não ser os olhos daquele com quem havemos de tratar. Por isso eu quero começar, meus irmãos queridos, falando a respeito da importância de entendermos a mensagem dessa carta para todos nós. Deus nos chama à autenticidade. Deus nos chama a que assumamos, a que reconheçamos o nosso real estado, a nossa verdadeira identidade ou nossa verdadeira situação. Esconder as coisas dos outros pode até funcionar, mas de maneira alguma pode funcionar diante de Deus. Ele conhece quem somos. Por isso que a primeira lição que eu quero destacar aqui desse texto é que, de fato, a avaliação de Deus é a que realmente importa. Nós vivemos pautados em nosso conceito, ou na fama, no conceito que os outros têm de nós, mas na verdade é o conceito de Deus que vale, porque Ele enxerga o que está debaixo das máscaras, o que está por trás dos holofotes, o que se esconde nas sombras da nossa vida. É o conceito de Deus que importa, não é o que temos e nem é o que os outros têm a respeito de nós, mas é o que Deus conhece. É por isso que na Bíblia, por exemplo, a gente vai ver Paulo nos trazendo a ideia ou a memória, esse ato importante, ou esse fato importante, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 18, quando ele se refere ao fato de que bem-aventurado não é o homem que a si mesmo se louva, não é o homem que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 4, Pedro declara: cuidai que sejais achados diante dele imaculados e irrepreensíveis em paz.
Deus avalia a igreja como sendo morta quando a igreja tinha uma aparência de vida. Quantas pessoas estão, meus irmãos, nessa condição? As pessoas imaginavam que você tinha vida, mas na verdade você e Deus sabe que você está morto. Morto para as coisas espirituais, morto para o compromisso com Deus, morto para uma vida que reflete o brilho do Senhor, não tem vontade, nem ânimo, nem força para poder orar, para poder buscar a Deus. Na verdade, muitos, e diante dessa pandemia que estamos vivendo, muitas máscaras vão cair. Muitas pessoas que na verdade eram religiosas, mas nunca foram convertidas, nunca foram transformadas. Nós estamos diante de uma igreja que tinha todas as atitudes de uma igreja viva, mas era uma igreja morta. Era uma igreja que tinha louvor, era uma igreja vibrante. Inclusive, para os comentaristas dessa carta, diz que provavelmente os cultos eram animados. A igreja era uma igreja vibrante, afinal de contas, a reputação que essa igreja tinha não era uma reputação de uma igreja monótona, pelo contrário, uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Pessoas que cantavam, pessoas que falavam, pessoas que se movimentavam, pessoas que trabalhavam, mas diante do escrutínio de Deus, diante do olhar de Deus, estavam mortas. E na verdade, meus irmãos, o mais interessante é que o que os outros enxergam e o que nós enxergamos pode estar errado. Nós vivemos muitas vezes pautados com a concepção que temos de nós mesmos e essa concepção pode estar errada. Aliás, essa não é a primeira carta que fala a respeito de irmãos que tinham um conceito sobre si quando Deus tinha um outro. Veja, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz que eles diziam a respeito de si, nós somos ricos, nós somos pessoas importantes, nós estamos vestidos de púrpura, vestidos de roupas boas, quando na verdade diante de Deus a Bíblia diz que eles estavam cegos, eles estavam nus e eles estavam perdidos. Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira, por isso é importante que você perceba que o mais importante é você fazer para si a seguinte pergunta. Não é o que você pensa sobre você que vale, não é o que os outros veem em você que vale, mas o que de fato vale é o que Deus tem visto. E o que é que Deus tem visto? O que Deus vê quem você é por trás dos muros. Deus vê quem você é a portas fechadas dentro de casa. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E que Ele pode enxergar além do que podemos imaginar. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração. Ele conhece quem somos de verdade. E o mais impressionante, meus irmãos, é que é com Ele que vamos tratar. É diante dele que vamos prestar conta. Portanto, é o conceito dele que vale. É o conceito dele que é importante. E aqui, escrevendo à igreja, ele diz, eu sou o Senhor, que tem os 7 Espíritos, que tem a plenitude do Espírito. Eu sou o Senhor da vida. E o que eu vejo não é o que os outros estão vendo. O que vocês veem, o que os outros veem, é diferente do que eu estou vendo. Eu estou vendo uma pessoa morta. Eu estou vendo moribundos espirituais. Eu estou vendo pessoas que estão à beira da morte, quando na verdade estão achando que estão vivas. Meus irmãos, essa mensagem é uma mensagem muito séria para todos nós. Quantos de nós, se fizermos um diagnóstico da nossa vida de verdade, com realidade, vamos perceber que longe do olhar das pessoas, que longe do olhar daqueles que estão à nossa volta, que destituídos das nossas roupas e das nossas atividades eclesiásticas, nós nos tornamos muitas vezes pessoas que não se reconhecem. Deus conhece quem somos. Por isso, meus irmãos, é muito importante perceber que a avaliação de Deus é que realmente importa. E muitas vezes há um contraste entre o que Deus avalia e o que a gente avalia. Mas antes de nós entrarmos aqui mais a fundo, eu quero te lembrar do que diante de Deus ou diante desse texto, que características fazem parte daquela pessoa que tem aparência de vivo, mas está morto. Porque essa é a pergunta que eu me fiz. O que de fato significa alguém que tem aparência de vivo está morto? Para que a gente possa fazer o diagnóstico, a gente precisa entender então quais são as características de alguém que tem aparência de vida, mas experimenta a morte.
E aqui eu separei, diante do texto, pelo menos 5 coisas que qualificam uma pessoa que tem aparência de vida, mas está morta. E a primeira delas é que uma pessoa tem aparência de vida, mas está morta quando, em primeiro lugar, quando não tem integridade diante de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que as obras da igreja, daqueles irmãos, não foram achados íntegras diante de Deus. E o que é integridade? É inteireza. É coerência entre o que fazemos e o que sentimos. O que estava acontecendo na igreja de Sardes? Eles estavam mortos, embora achavam que estavam vivos. Por quê? Porque eles faziam as coisas mecânicas, de maneira formal, sem a vitalidade do Espírito Santo. Agiam, sobretudo, baseado nas suas próprias forças. Usavam dos seus talentos e dos seus dons, mas já não existia o sopro do Espírito, já não existia o agir do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, há um perigo muito grande em a gente fazer as coisas na dependência do nosso dom, dos nossos talentos, do nosso conhecimento, descartando a ação do Espírito Santo. Nós podemos estar, a exemplo da igreja de Sardes, nós podemos estar com a aparência de vida, quando na verdade estamos experimentando morte. Veja, meus irmãos, que havia dentro da igreja 3 grupos de pessoas. Haviam aqueles que eram os falsos crentes, aqueles que acreditavam piamente que haviam sido convertidos, mas que na verdade conversão não tinham. Há muitas pessoas que se encontram assim. São pessoas que acreditam que conhecem a Deus, mas Deus não os conhece, no sentido de relacionamento. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas nunca entregaram a vida a Jesus. Estão com os nomes escritos no rol de membros da igreja, mas nunca tiveram seus nomes escritos no rol de membros do céu. São pessoas cujo compromisso com Deus é apenas o compromisso com a igreja. E fora da igreja, longe da igreja, não existe compromisso. Não existe esse comprometimento com as coisas de Deus. Portanto, havia esse grupo de pessoas. Pessoas que, na verdade, apresentavam ter vida, mas, na verdade, eram mortos espiritualmente. Mas não era apenas esse grupo de pessoas que tinham na igreja. O texto vai nos dizer que haviam crentes doentes à beira da morte. No verso de número 2 e 3 diz que havia na igreja pessoas que estavam prestes a morrer. Consolida aqueles que estão para morrer. Estavam muitos crentes que estavam doentes, estavam à beira da morte. Há muitas pessoas, há muitos crentes que estão sofrendo de inanição espiritual, não se alimentam da palavra, não se alimentam da presença de Deus, estão à beira da morte, estão no CTI espiritual, estão com respiradores espirituais, prontos ou prestes à morte espiritual. E estão assim justamente por causa do pecado. Enquanto o primeiro grupo, o dos não convertidos, nunca abandonaram o pecado, o segundo grupo começou a flertar com o pecado, começou a permitir que o mundanismo entrasse na sua vida com seus valores, com seus conceitos, com seus princípios. E o pecado traz a morte, como diz a palavra, que o salário do pecado é a morte. E há, meus irmãos, graças a Deus, um terceiro grupo, que eram dos verdadeiros crentes. Eles eram poucos, mas eles permaneceram firmes, sem se contaminar com as coisas deste mundo. Aliás, abrindo parênteses aqui, a cidade de Sardes, ela tem uma história muito interessante, depois se você puder pesquisar, não é o nosso foco aqui, a questão histórica, mas é muito importante perceber que houve na história da cidade de Sardes um grande terremoto que praticamente destruiu a cidade. Um imperador romano chamado chamado Tibério César, ele então assume a cidade, ele reconstrói a cidade, mas ele faz com que a cidade se envolva na cultura romana. Ele traz os cidadãos da cidade a viver a licenciosidade, as orgias, as coisas corrompidas do governo de Roma. E esse costume mundano, esse costume longe das coisas de Deus, influenciou a igreja. Ao invés da igreja estar influenciando a cidade de Sardes com seus costumes mundanos, com a sua licenciosidade para com o pecado, estava contaminando a igreja. Meus irmãos, é precisamente isso que acontece nesse mundo. Nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, contaminado pelos valores invertidos, e são esses valores que muitas vezes estão influenciando mais os crentes do que os valores cristãos da igreja influenciando esse mundo.
Meus irmãos, Deus não nos chamou para sermos influenciados, Deus nos chamou para influenciar. Por isso eu quero te chamar a atenção que toda vez que não há integridade, que não há inteireza, toda vez que há uma divisão, que há uma vida dupla, toda vez que a nossa vida não é marcada, a gente faz as coisas para Deus de maneira mecânica, nós, na verdade, estamos inseridos no grupo daqueles que têm aparência de vida, mas estão mortos. A segunda característica desse grupo é que são aqueles que ignoram o que recebeu e ouviu de Deus. Há muita gente, e eu creio, meus irmãos, que nesse tempo que estamos vivendo isso fica muito claro, há muitas pessoas cujo problema não é o que não sabe, mas o que sabe não põe em prática. Veja, quando Jesus escreve à igreja, ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês voltem ao que vocês ouviram, ao que vocês guardaram, ao que vocês tiveram da palavra. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo para a igreja: o problema de vocês não é a ignorância. O problema de vocês é o que vocês conhecem e não colocam em prática. O que vocês sabem não se transformam em praxis. A teoria, o conhecimento teórico não se transforma em conhecimento prático ou em atitude prática. E, meus irmãos, de nada adianta a gente conhecer a palavra se a gente não coloca em prática. De nada adianta você conhecer o Evangelho se na sua casa você não o aplica. De nada adianta você ser conhecedor, e agora nós estamos nessa maratona de leitura da Bíblia, de nada adianta você ler a Bíblia toda se você não se comprometer a mudar o seu comportamento, a sua atitude. Veja, você continuará tendo uma aparência de vida, mas estará morto se o que você sabe, conhece da palavra, fica apenas no campo da teoria. Se você não é alguém que vive aquilo que você crê, aquilo que você conhece da Escritura. A terceira característica de alguém que tem aparência de vida, mas está morto, é quando se vive de força residual. É interessante essa expressão, força residual, porque quando nós ligamos um ventilador, a força que faz girar é a energia elétrica. Entretanto, quando você tira a tomada ou o fio da tomada, a hélice do ventilador continua girando. A força que faz com que ela continue girando é a chamada de força residual. É o restante da energia que ainda está circulando lá. Porém, à medida que vai passando, essa força residual vai acabando. O que acontece com a igreja? A igreja estava vivendo de força residual, ou seja, ela vivia de uma fama, vivia de uma imagem que construíram. Elas não eram mais o que já eram antes, viviam de experiências passadas. Há muitas pessoas que estão assim, que estão com aparência de vida, mas estão mortas porque estão vivendo de experiências passadas. São pessoas que estão vivendo apenas daquilo que um dia já foram. São pessoas que se lembram de como oravam, se lembram de como eram compromissados com a obra, se lembram de experiências que tiveram com Deus em 1990, no ano 2000. Deus nos chama, meus irmãos, para termos experiências novas. Deus nos chama para estarmos caminhando com Ele hoje. Por isso é importante você observar que não adianta nada você viver de experiências passadas quando Deus tem coisas novas para você. O que acontece é que essa igreja vivia de fama, vivia de uma imagem que construíram no passado, quando de fato eram e que hoje não são mais. Há muitas pessoas que continuam assim. Têm famas de serem espirituais, mas há muito tempo não oram. Tem fama de serem pessoas de oração, mas não oram mais. Tem fama de serem pessoas comprometidas com a palavra, mas sequer pegam a Bíblia na mão. Se esse é o seu caso, você na verdade está com aparência de vida, mas está morto porque você está vivendo de força residual. E em breve isso que é pouco se tornará em nada. Por isso é necessário você reconectar com a fonte, é necessário você se voltar para Deus. Quarto lugar, quando é que a gente tem aparência de vida e está morto? Quando nós nos tornamos insensíveis ao real estado de nossas vidas. Veja, eles estavam nessa situação, mas eram incapazes de enxergar isso. Estavam insensíveis a quem de fato era. A igreja não percebia seu estado. Ela não percebeu. Ela só percebeu porque Jesus falou. Veja,
Nós estamos mortos quando nos tornamos insensíveis, somos incapazes de ver o nosso pecado, somos incapazes de ver as coisas que a gente fala, somos incapazes de perceber o erro, a frieza dos nossos corações. Somos incapazes de perceber as coisas que estão à nossa volta, o comportamento inadequado, as atitudes inadequadas. Quando a gente não consegue enxergar o nosso erro, quando a gente não consegue enxergar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, quando a gente não consegue enxergar a nossa vida, significa que nós estamos doentes, nós estamos à beira da morte e não estamos percebendo. E por último, quando é que a igreja tem aparência de vida e está morta? É quando não incomoda mais as trevas. Não incomoda mais as trevas. O mundanismo havia entrado na igreja. E essa igreja, meus irmãos, estava tão conectada com o mundo que no texto e ao longo do texto, diferente de outras igrejas, nós não vemos nenhum tipo de perseguição. A igreja de Sardes não recebia nenhum tipo de perseguição. Nenhum tipo. Não havia perseguição dos romanos, não havia perseguição dos judeus, não havia perseguição dos religiosos. O diabo não se incomoda com uma igreja que tem aparência de vida, mas está morta. O diabo não se incomoda com quem vive de força residual. Uma igreja que não tem vitalidade do Espírito Santo é uma igreja que o diabo vai deixar em paz. É uma igreja que o mundo vai aceitar numa boa. Eram, na verdade, um sal que não salgavam, eram luz debaixo de baldes. Eram pessoas que na verdade não fazia nenhuma diferença para o mundo em que estavam vivendo. Portanto, nós estamos na condição de mortos quando nossa vida não faz diferença na vida dos outros, quando a gente não incomoda as trevas. O diabo não nem perde tempo com a gente, porque sabe que do jeito que a gente vive, sem a vitalidade do Espírito, sem uma vida de intimidade com Deus, sem coragem de proclamação do Evangelho, sem santidade no falar e no agir, nós não impactamos a vida de ninguém, nós não oferecemos nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de ameaça para o reino das trevas. Quando isso acontece, a igreja deixa de ser uma ameaça ao inferno e o diabo te deixa em paz. Olha que, meus irmãos, quando o mundanismo entra na igreja, a igreja perde o seu diferencial. Quando ele entra nas nossas vidas, a gente perde o nosso diferencial. Portanto, quando é que a gente se torna uma pessoa de aparência de vida, está morta. Quando a gente não vive integridade, quando a gente ignora o que recebeu e ouviu de Deus, quando a gente vive de força residual, quando a gente se torna insensível ao nosso real estado, quando a gente não incomoda mais as trevas. Mas eu quero, meus irmãos, lembrar de algo também importante desse texto, que é que para aqueles que vivem, que acham que é a vantagem viver de aparência, existem muitas pessoas que dizem, mas enquanto não me descobrirem está tudo certo. Não importa, eu sei que eu sou assim, que eu tenho vivido de aparência diante de Deus, eu sei que eu tenho vivido dessa maneira, mas não importa. Deixa eu te dizer uma coisa, para aqueles que vivem de aparência, é uma questão de tempo até o juízo de Deus nos alcançar. O versículo de número 3 diz que Deus fala claramente àqueles irmãos, o verso de número 3, olha aqui que diz o verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrepende. Portanto, se não vigiares, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. Meus irmãos, quando a gente vive de aparência, nós podemos muitas vezes achar que a nossa situação está tranquila, mas na verdade o juízo de Deus está por chegar. Porque Deus não tolera quem vive uma vida inconstante, uma vida incoerente, mesmo que essas pessoas ajam que estão na vantagem, mesmo que essas pessoas tenham alguns ganhos com o seu comportamento. Aliás, deixa eu te dizer que tudo aquilo que você ganha com a sua hipocrisia, que tudo aquilo que você ganha com a máscara, com a aparência, na verdade não são ganhos reais. Porque os elogios que você recebe, os aplausos que você recebe não são para você, são para a máscara que você usa, são para a persona que você incorporou. Portanto, nada disso é real. Os elogios não são reais, os aplausos não são reais, é tudo mentira, porque não são para você, são para a máscara que você usa.
São engano, pois a máscara é a personagem, é para ele, não é para você. Portanto, quem vive uma vida de aparência, quem vive uma vida sem compromisso com Deus, ainda que acha ou se mantém ou aparentemente parece ser uma pessoa que tem compromisso com Deus, é uma questão de tempo até o juízo de Deus vir sobre essa pessoa. Deus não tolera quem vive na mentira. Deus não tolera quem vive vida dupla, quem vive de aparência. Ou servimos a Deus, meus irmãos, com integridade, inteireza. Ou, como diz a Bíblia, quem vive morno, quem vive uma vida dupla, é uma questão de tempo até o juízo de Deus aparecer. Por isso, eu chamo a sua atenção para isso. E por fim, o texto nos ensina, essa carta nos ensina que é possível nós sermos íntegros e vivermos uma vida de verdade. É possível sim viver sem máscara. A Bíblia diz no verso de número 4 que havia alguns irmãos, poucos irmãos, mas que não tinham se contaminado. Eram irmãos que não viviam de aparência. Eram irmãos que não tinham hipocrisia. Eram irmãos que não vestiam máscaras. Eram irmãos que viviam a essência e não a aparência. Eram irmãos cujo discurso se alinhava à prática. Eram irmãos cuja reputação estava alinhada ao caráter. Era alguém que não só eram pessoas que eram exemplo de que é possível viver uma vida íntegra, mas eles também eram uma voz profética que nos incentiva a imitá-los. Meus irmãos, é certo que há muitas pessoas que têm servido de escândalos para a igreja de Jesus. Há muitas pessoas que servem de chacota. Há muitas pessoas que colocam a pregação do evangelho em descrédito por suas vidas. Mas também há muitas pessoas que Deus tem levantado com uma vida limpa, com uma vida santa, que Deus tem levantado com uma vida bonita, pessoas com vestes brancas, pessoas que levam as coisas de Deus a sério, e essas pessoas são as pessoas que Deus usa como referência, dizendo que essas pessoas, elas têm os seus nomes escritos no livro da vida, elas estarão com o Senhor na glória, são essas pessoas que estarão vestidas de branco, não só na eternidade, mas são pessoas que têm as suas vidas limpas diante de Deus. Por isso, é importante a gente perceber que essa integridade não só é uma característica, deve ser uma característica da igreja, mas também vale a pena. A Bíblia diz que o Senhor diz que aqueles que estão íntegros, verso de número 5, olha o que diz o texto no versículo de número 5. Capítulo 3, versículo de número 5. O vencedor será vestido de vestes brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de Deus o Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, é tempo da gente ouvir. Porque enquanto há muitas pessoas que vivem de aparência, há outros que Deus tem levantado e que vivem uma vida de integridade. E essas pessoas estão entre nós. E essas pessoas são aquelas que Deus usa como voz profética para nos despertar, para nos orientar, para nos fazer perceber que Deus conta ou que Deus usa essas pessoas para tocar ao nosso coração. Mas eu quero, meus irmãos, terminar essa mensagem trazendo uma palavra de esperança. Porque talvez durante toda essa mensagem, durante esse tempo que estamos juntos, talvez você tenha ouvido a mensagem e tenha percebido, puxa, eu estou nessa situação, pastor. Eu estou assim. Eu estou morto espiritualmente. Eu estou nessa condição, o que eu faço? Porque uma das coisas interessantes da mensagem do Apocalipse é que a estrutura da mensagem do Apocalipse é muito clara, é muito definida. Toda a carta começa com uma apresentação de Jesus. Em seguida vem o diagnóstico da igreja, as coisas boas e as coisas ruins. Depois vem a solução para o problema. E, por fim, vem uma promessa para aquele que vence. Olha que interessante. A apresentação de Jesus, o diagnóstico da igreja, a solução do problema e uma promessa para aqueles que vencem. Então eu quero terminar, meus irmãos, com a solução. Qual é a solução? Para quem vive de aparência, para quem está no estado em que se encontra morto espiritualmente e quer ter vida, o que fazer? Em primeiro lugar, o texto nos ensina que é preciso se voltar para Jesus
Ele é o agente do reavivamento. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ele é aquele que tem os 7 espíritos. É o Senhor. Se nós quisermos ter vida, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, meus irmãos. É que quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa no médico por excelência. E meus irmãos, olha que interessante. E aqui, para que você possa perceber, todo médico, quando ele está diante de alguém que está morto, ele se vê diante de alguém que ele nada pode fazer. Os médicos mundanos, os médicos humanos, eles vão trabalhar até que a pessoa se encontre no estado de vida. Quando a vida passa, quando a pessoa morre, quando o diagnóstico de morte é decretado pelo médico, ele acaba as suas atividades. O médico para a administração dos remédios, o médico dá o laudo de que agora o doente ou o corpo poderia então se encaminhar para o enterro. Mas olha que interessante, o médico dos médicos, o Senhor da vida, não abandona aqueles que estão mortos, pelo contrário, diferente do médico mundano, ele, Jesus, que não é esse médico, ele diz que ainda há esperança quando o doente já está morto. Mesmo quando a situação não tem solução, você pode recorrer a Jesus. Por quê? Porque ao contrário do médico humano, Jesus pode transformar a morte em vida. Ele pode dar vida para quem está morto. Talvez você esteja morto dos seus pecados, sequer conheça Jesus como Salvador. Jesus pode te dar vida. O médico humano não nada pode fazer com alguém que já morreu, mas Jesus tem o poder. O Espírito Santo, quando é soprado, ele é capaz de transformar os ossos secos num exército, como fez lá em Ezequiel capítulo 47. Portanto, ele tem a plenitude do Espírito Santo nas mãos, com o seu sopro ele pode dar vida. Se você é alguém que ainda não conhece Jesus, você está morto nos seus pecados. Ele pode te dar vida. A Bíblia diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Está lá em João, capítulo de número 17. É importante, meus irmãos, perceber isso. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Nós precisamos nos voltar para a sua palavra. A Bíblia diz que quem crê nele tem a vida, mas quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Para quem está morto, a solução é Jesus. Ele é aquele que pode te dar o Espírito da vida, o Espírito que revivifica, o Espírito que traz a vida para quem está morto. A segunda atitude de quem está nessa condição é se voltar para a palavra de Deus. A Bíblia diz, lembra-te do que você ouviu, do que você guardou. Há muitas pessoas que se encontram desviadas da igreja. Há muitas pessoas que se encontram longe da palavra de Deus, precisam se voltar. Voltar ao que você ouviu, voltar ao que você aprendeu. Voltar às coisas que você conhece, mas não está praticando. Portanto, se eu quero deixar a condição de viver de aparência, eu preciso voltar a colocar em prática aquilo que eu já conheço. Eu preciso voltar a levar as coisas de Deus a sério. Eu preciso voltar à palavra de Deus, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu guardei. Eu preciso colocar como regra de fé e prática para a minha vida. Portanto, não existe maneira de você se voltar para Deus sem se aproximar de Jesus e sem se voltar à palavra de Deus. E por fim, se você quer deixar essa condição de morto espiritualmente para voltar à vida, se você quiser sair da condição de estar na UTI espiritual à beira da morte e voltar a ter vida com Deus, você precisa também de um retorno à santidade. Precisa deixar o pecado. A amizade com o mundo mina as forças espirituais, entristece o Espírito Santo e afasta a plenitude de vida de Deus em nós. Portanto, não há maneira da gente voltar a ter vida com Deus se a gente conservar o pecado. Ei, se você está me ouvindo e você é alguém que está vivendo no pecado, se você é alguém que fez do pecado um estilo de vida, você continuará morto enquanto o pecado reinar sobre você. Porque enquanto não houver santidade, a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma pessoa que vive no pecado é uma pessoa doente.
mesmo que seja convertida, mesmo que seja uma pessoa que conhece a Deus, enquanto não abandonar o pecado, não vai experimentar da vida em plenitude, não vai experimentar da comunhão com Deus. Há uma diferença muito grande entre ser residido pelo Espírito e ser presidido por Ele. Há pessoas que são cristãs e que são resididas, ou seja, o Espírito Santo reside neles, mas não preside. Há uma diferença entre ser cheio da plenitude da presença do Espírito Santo e ser cheio da plenitude do Espírito Santo, no sentido da sua ação sobre nós. Há uma diferença entre você ter o Espírito e ser cheio dele. Por isso que uma vida em santidade é o que abre caminho para que você possa experimentar do Espírito Santo, da vida de Deus na sua vida. Por isso, eu te convido que, se você quiser abandonar essa vida de aparência e viver uma vida de fato, uma vida em plenitude diante de Deus, você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa voltar-se para a prática da palavra de Deus e você precisa de santidade. Separar-se daquilo que o contamina, separar-se daquilo que o afasta de Deus, separar-se daquilo que te mantém longe da presença do Senhor. E que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. E que essa mensagem, ela possa ser uma mensagem de despertamento. Afinal de contas, se você se encaixa nesse perfil, se essa mensagem fala com você, é porque Jesus está hoje querendo que você tome uma atitude. E, meus irmãos, é exemplo do que eu tenho dito. Deus fala primeiro comigo, para depois falar através de mim. Por isso, eu quero te convidar a baixar sua cabeça e a orar comigo nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, há pessoas que estão ouvindo nesse instante, Senhor, e que estão mortas espiritualmente, ou porque não te conhecem, Senhor, ou porque, conhecendo o Senhor, estão longe, Pai, afundados no pecado, tanto, Senhor Deus, no pecado, Senhor Deus, como estilo de vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os liberte. Eu oro, Senhor, para que aqueles que não te conheçam possam abrir seus corações e receber o Senhor como Salvador, para, ó Deus, deixarem de ser religiosos, para se tornarem pessoas vivas diante do Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para aqueles que estão desanimados, aqueles que abandonaram a prática da Tua palavra, aqueles que conhecem a Bíblia, mas não a vivem. Ó Deus, desperta o Teu povo. Senhor, oro também por aqueles que têm, Senhor Deus, flertado com o pecado, que têm sido vencido pelo pecado, quando a Tua palavra diz que o pecado não teria domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ó Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor Deus, despertar o Teu povo. Venha, Senhor Deus, trazer vida, sopra o Teu Espírito sobre nós. Senhor, que haja uma volta à Tua palavra, que haja uma volta à santidade. Que possamos, Senhor Deus, todos nós abandonar os maus caminhos e tudo aquilo que não Te agrada para uma vida de santidade, para uma vida de pureza diante do Senhor. Oh, meu Deus, que a Tua igreja, Senhor, não seja apenas uma igreja de aparência de vida, mas seja uma igreja que vive em plenitude. Eu oro e abençoo os meus irmãos. Eu oro e abençoo as famílias que estão ouvindo. E que essa mensagem, Senhor Deus, venha despertar os crentes. E que todos aqueles que ouvirem, Senhor Deus, essa mensagem, sejam tocados pela palavra. Afinal de contas, a Tua palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com o Teu povo, com a Tua igreja espalhada por toda a superfície da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Terminamos aqui mais uma transmissão. Que Deus abençoe sua vida. E como eu tenho dito, se essa mensagem falar ao seu coração, se você acha interessante poder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, para que outras pessoas também sejam edificadas. Aos irmãos da PIB Jardim das Oliveiras, meus irmãos queridos, que saudade de todos vocês. Não vejo a hora, estou orando por isso junto com a minha família, vendo o dia pela fé em que estaremos de volta, juntos, né, nos abraçando, nos alegrando e experimentando dessa comunhão com o Senhor. Quero também agradecer a audiência de todos os irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, os amigos do Facebook, que não fazem parte da igreja, mas que têm acompanhado diante de tantas possibilidades
né, que a internet nos oferece, que pararam aqui, estão ouvindo a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida e que você também seja edificado juntamente com a sua família. Um abraço a todos, a minha mãe querida aí, irmã Sueli, que Deus abençoe sua vida, a todos os irmãos, que Deus abençoe, uma ótima noite de domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, lembrando às minhas ovelhas queridas, precisar de mim, estou à disposição. Deus abençoe, até mais. Tchau, tchau.